Então, estávamos nós a falar de tentarmos refletir aqui um pouquinho alguns truques para deixarmos de adoecer. Ora, se deixarmos de adoecer, deixamos de ir ao médico, estou a pôr em risco a minha profissão. Mas é uma questão de tempo, porque no futuro todos nós teremos de enverdar por este caminho, ou seja, no dia em que o médico começar a entender que há mais para além da medicina, que aprenda algo mais do que aprender a medicina, porque quem só sabe de medicina nem de medicina sabe, então o mundo evoluirá muito, a doença encontrará muita cura e seremos capazes todos de termos dias melhores. Eu fico feliz por poder partilhar estes conhecimentos convosco, porque ao mesmo tempo que vos estou a ensinar, estou fundamentalmente a aprender. Já vos disse várias vezes que sempre que preparo algum trabalho aprendo muito mais do que aquilo que estou a partilhar convosco. Então, levando em conta que o nosso espírito ainda carece de um maior equilíbrio no estágio evolutivo em que nos encontramos, não podemos dizer que temos uma saúde perfeita, isto é, uma expectativa apenas para futuras encarnações. Se estamos na Terra, não temos saúde perfeita. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo e então falamos que o ser humano se encontra num estado de doença. Ela é, portanto, relativa, a perda relativa numa harmonia. Afinal, o que é a dor? Não é algo que apenas serve para atrapalhar? Por que aparece a dor? Geralmente não sabemos, nem temos interesse em saber, nem quero saber disso para nada, costumamos dizer nós. Somente queremos que ela desapareça o mais rapidamente possível, pois com isso poderemos voltar a realizar tudo aquilo que gostamos. A dor é a pior coisa que pode acontecer no corpo humano. Toda a gente tem medo de morrer, a maior parte das pessoas tem medo de morrer, mas a maior parte dessas pessoas tem medo da dor que vai sofrer para morrer. Isto porque o nosso inconsciente envia mensagens ao nosso consciente, sob a forma de tensões ou sofrimentos físicos e emocionais. Procurando silenciar esta comunicação, utilizamos medicamentos para acabar com os sintomas, mas não entendemos o que é que produziu esses mesmos sintomas. Devido ao facto da medicina se ter especializado tanto, atualmente, quando nos encontramos doentes, procuramos diretamente o médico especialista daquela área do corpo. Hoje em dia, ou melhor, há uns talvez 25 anos, 30 anos, começou a ser criado no serviço de urgência uma triagem. O que era uma triagem? Era um espaço num consultório médico na urgência em que o doente chegava e era visto por aquele médico. E esse médico depois é que dizia se era para a medicina, para a cardiologia, para a oftalmologia, para isto, para aquilo. Compartimentávamos o nosso corpo nas doenças de cada um. Hoje em dia o doente já faz isso. Já não vai ao médico para lhe dizer se deve ir para a oftalmologia ou para a cardiologia. O doente já está tão bem informado que já ele procura sozinho as especialidades que ele entende dever procurar. Passámos a achar normal falar, sou doente do estômago, ou o meu coração está com problema, como se pudéssemos ter apenas um coração ou um estômago doentes, sem que o todo estivesse em desequilíbrio. Doença e saúde referem-se ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado dos órgãos ou parte do corpo. Ou seja, não é possível eu estar doente do coração sem ter outro tipo de complicações. Não é o meu coração que está doente. É o corpo do David, nomeadamente, em princípio, o espírito do David que está doente, porque aquilo que eu estou a fazer ao meu corpo é que faz adoecer e ter os sintomas no coração. O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam as informações da consciência do nosso espírito. Isto significa que o corpo serve apenas como sinal de alerta para expressar que o espírito está em algum nível de desequilíbrio. Certas manifestações ocorrem com relativa facilidade devido às predisposições que o indivíduo já trouxe ao reencarnar. Muitas vezes nós dizemos, mas eu não faço nada, eu sou um santinho nesta vida, como é que eu estou com estas complicações todas? E esquecemos que somos um somatório de complicações das vidas anteriores que se estão a repercutir agora nesta vida.
O corpo de um ser humano vivo deve o seu funcionamento ao espírito que o habita. E é por isso que, se eu fui um fumador inveterado numa das vidas anteriores, posso vir agora a ter problemas dos pulmões, uma asma, uma doença pulmonar obstrutiva crónica, e não fumo. O mesmo se passa com o fígado, por causa do alcoolismo, etc. etc. Qualquer perturbação da harmonia acontece, pois, ao nível do espírito, que é a parte do ser, a parte espiritual do ser, a nossa consciência, enquanto o corpo físico é a forma da apresentação dessa desarmonia. Precisamos estar atentos ao menor sinal de desarmonia nos nossos sentimentos. Aqui começa a desarmonia da nossa doença, digamos assim, no nosso sentimento, pois é a primeira indicação de que algo está correndo na esfera do espírito, sede dos nossos sentimentos. O corpo físico é apenas um instrumento de manifestação do espírito encarnado. Então André Luiz, na sua imensa sabedoria, diz-nos que a dor é o grande e abençoado remédio. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações. Isto porque nós, quando tomamos um medicamento para a dor, se não passa rapidamente, o medicamento não presta. Se o médico não acertar à primeira com o remédio, o médico não presta. Não nos preocupamos em saber porque é que estamos a ter aquela doença. Para se dar conta de onde está situada a causa inicial, médicos e pacientes precisam aprender não apenas a perceber o que é visível na luz, mas principalmente identificar o que está escondido na sombra da nossa consciência. Quer dizer que nem sempre apenas o que aparece é a causa do problema, ou seja, os sinais e sintomas. É importante pensar no que está por trás desta forma de desequilíbrio do nosso corpo. Perceber como estávamos antes, que sentimentos surgiram entretanto e como isso afetou o meu equilíbrio. Por que adoecemos então? Como é que eu como desalmadamente, desregradamente, sou um obeso, sou um descuidado com a minha saúde, não faço exercício, não tenho comunhão, tenho o pecado da gula, como nós costumamos dizer, apresento-me neste estado e não queremos estar doentes. Quando vamos repetindo escolhas que podem até trazer uma certa alegria no primeiro momento, mas em seguida geram desânimo, tristeza, melancolia pelas consequências negativas que estão associadas a estes eventos, estes sentimentos negativos vão interferindo na nossa autoestima. Inúmeras almas já renascem adoecidas, ou seja, com os componentes psíquicos enfermiços, fruto exatamente das vidas anteriores. Em grande parte dos casos, o componente inicial desta enfermidade é a falta de autoamor. Nós não gostamos de nós próprios. Não precisamos de ser narcisistas, mas nós não gostamos de nós próprios, não nos amamos. Como é que nós, não nos amando, somos capazes de amar os outros? Não é possível. Em consequência, e este amar-nos não é sermos vaidosos. Este amar-nos é sermos conscientes daquilo que fazemos ao nosso próprio corpo e principalmente ao nosso espírito. Como consequência, as alterações bioquímicas vão surgindo, porque os nossos centros de força, os nossos chakras, recebem todas essas energias negativas. Essas energias negativas são transformadas em endorfinas e essas endorfinas, são mediadores bioquímicos, vão ser transmitidos às nossas células e nós vamos adoecer. Essas alterações bioquímicas vão surgindo, interferindo na produção dos neurotransmissores, alguns deles responsáveis pelo nosso estado de ânimo, neste caso, a serotonina. É necessário começarmos agora mesmo a busca de uma transformação. O que deixamos de fazer numa existência, precisamos terminar na outra. É urgente, meus irmãos. Nesta vida é urgente modificarmos a nossa forma de trabalhar, de estar na vida, de olharmos por nós próprios. Não deixemos para a próxima vida. Os vícios, os hábitos, os temperamentos, todos precisam de educação e disciplina. É muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre no exterior,
Procuramos fora de nós as causas quando devemos procurar dentro de nós. Uma consequência desta falta de amor é a depressão. Como é que se pode aceitar, compreender uma depressão à luz do conhecimento espírita? É um cansaço de viver, é não aceitar a vida como ela é. Se temos o costume de desanimar toda vez que surgem obstáculos na nossa frente, podemos adquirir o hábito de reagir sempre com o pensamento em desânimo. Quando a depressão se manifesta, é como se houvesse uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. A pessoa que enfrenta este tipo de prova deve estar consciente de que tem um amparo da providência divina e procurar perceber em si a força e a capacidade de superar. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das nossas consequências, diz Pablo Neruda. Então, em tese, em teoria, a depressão é a reação do nosso espírito que não aceitou a sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que incapacita para viver plenamente. E a pessoa deprimida começa a estar triste e não gosta de se ver ao espelho, não gosta do seu eu, não gosta do seu ego e perde a vontade de se arranjar. E pode comer muito ou pode deixar de comer, deixa de ver o sol, deixa de ver a vida, deixa de ser feliz. A felicidade, meus irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. É sermos felizes. Não estamos em condições ainda de desenvolvimento para sermos felizes. Porque ser feliz é estar com Deus e nós não estamos com Ele. Estamos sempre afastados dele, sempre a fugir, Ele a puxar-nos e fugimos dele. O estar feliz é estar com Deus. É necessário buscar o autoconhecimento, se necessário, com a ajuda de médicos, quando nos sentimos deprimidos. Embora muitas pessoas não gostem, a medicação pode ser necessária para dar aquela ajudinha inicial, aquele empurrão. Mas não deve ser tomada de forma isolada, sem auxílio de terapia para o autoconhecimento, para a pessoa melhorar o seu conhecimento de si próprio. A utilização pura e simples do medicamento resolve o problema desta vida, mas empurra a solução para a próxima vida. É por isso que nós dizemos, quando fazemos o atendimento aos doentes, que deve manter a medicação do médico e a parte espiritual encarregar-se-á de fazer o resto. A hereditariedade reflete a aproximação por afinidades vibratórias entre os membros de uma mesma família. Temos o hábito de dizer, vou ter cancro porque na família há cancro, vou ter depressão porque na família há depressão, vou ter diabetes porque na família há diabetes. Atribuímos à hereditariedade todos os problemas que nós temos, quando o problema é realmente nós estarmos numa família onde fomos atraídos pela vibração energética de todo este clã, de todo este grupo. O que temos que fazer é modificar a nossa forma de ser. Os registros do perispírito, das experiências passadas da alma, a parte psíquica, intelectual, profissional, moral, emocional, determinam a formação dos órgãos no novo corpo material. Quando encontramos numa mesma família pessoas com tendência, por exemplo, para a depressão, podemos dizer que espiritualmente eram pessoas que se afinavam vibratoriamente, por todas apresentarem impresso no seu perispírito essa mesma tendência. E depois temos os ladrões da nossa energia, que fazemos isto todos os dias. Fazemos isto. Deixa ir as pessoas, há pessoas que chegam junto de nós para partilhar queixas, problemas, histórias desastrosas, é só miséria, medo e julgamento, fazer julgamento dos demais. E diz-nos Dalai Lama, se alguém procura um cubo para encontrar a sua base, procura que não seja na tua mente. E estes são os principais ladrões da nossa energia. Do lado esquerdo, um cérebro com Alzheimer, do lado direito, um cérebro normal. Vejam a quantidade reduzida, diminuta, do tamanho do cérebro de um doente com Alzheimer, que é nada mais, nada menos do que uma grave evolução espiritual negativa, uma doença. Quando a pessoa é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, talvez seja necessário aplicar certa dose de energia sutil, o que pode fazer
com que os seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de forma apropriada. Dou-vos o exemplo da paragem cardíaca. O que é que fazem os médicos do INEM quando apanham uma paragem cardíaca na rua? Dão-lhe um eletrochoque e o coração começa a trabalhar, porque alteram-lhe a energia que ele tem no coração. O que acontece no plano espiritual é exatamente o mesmo. O doente chega doente e, através de um passe magnético, de uma fluidoterapia, de um atendimento fraterno, ele é-lhe injetado, digamos assim, o tipo da água fluidificada, o tipo de energia que ele precisa, e só isso, muitas vezes, já o ajuda a modificar a sua vibração. E isso é suficiente, muitas vezes, para ele despertar e para ele dizer alto, há aqui qualquer coisa que está diferente, e começa a mudança. Existem formas de tratamento que interagem com a energia do ser humano, como a acupuntura, que mexe nos pontos de energia, como a homeopatia, que estimula a energia através dos medicamentos em microdoses, a cromoterapia, através das diferentes cores, os florais, através do perfume das flores, o passe magnético, a prece. A prece. A prece. Como diz Kardec, devemos orar no mínimo 3 vezes por dia. É um medicamento que ele diz que devemos tomar 3 vezes por dia. A água fluidificada, etc. No entanto, o tratamento não deve ter como foco apenas o corpo. Não é o corpo que está doente, é o espírito. Pois desta forma não se obterá a cura, apenas a melhoria dos sintomas. Os centros vitais, os chakras, captam as energias do universo, transmitem-nas para todo o corpo, e o tipo de vibração mental que nós emitimos pode perturbar a recepção dessas energias. Já sabem que aquilo que pensamos, emitimos uma energia, enviamos para os outros, enviamos para o universo, e daqui a bocadinho lá está ela outra vez a voltar para nós. Já sabemos todos isso. Portanto, muito cuidado com aquilo que pensamos. Os conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético de tal maneira anormal para diversos sistemas fisiológicos, e começamos a sofrer nessas células de determinados órgãos. Com o tempo, esses fluxos anormais de energia, essa energia escura, densa, pode produzir doenças de maior ou menor gravidade em qualquer órgão do corpo. Qual é o expoente máximo? O cancro. Cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesses órgãos a falta ou o excesso dessa energia. Assim, conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos diretamente com um determinado centro vital e, por consequência, nos órgãos respectivos que ele comanda. Uma baixa autoestima, o não gostarmos de nós, pode causar um bloqueio no centro cardíaco, que afeta, por sua vez, o funcionamento do timo, que é uma glândula da base do pescoço, que debilita o sistema imunológico. Só porque temos uma baixa autoestima, diminuímos as nossas defesas imunológicas. Logo, vamos ter mais doenças, mais infecções, mais pneumonias, mais gripes, estamos sempre doentes. A forma inadequada de se expressar o que sente, muitas vezes engolimos, guardamos, ficamos com a mágoa, com o rancor cá dentro, não a expressamos, não a exteriorizamos, interfere com aquilo que sentimos ou não, a expressão verbal dos sentimentos, pode interferir na função do centro laríngeo. O que é que vamos ter? Problemas da tiroide ou problemas da laringe, desta região que o centro vital comanda. Os homens perdem, olha que pensamento mais bonito de Dalai Lama, os homens perdem, somos uns tontos, realmente somos uns tontos, perdem a saúde para juntar dinheiro, trabalham para ter dinheiro, depois gastam o dinheiro para recuperar a saúde quando adoecem, e por pensarem muito no futuro, esquecem-se do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Olhem que lição em 3 frases que aqui está, em 3 parágrafos. E ele diz-nos, o inimigo somos nós. Eu mesmo, a minha ignorância, o meu apego às coisas, os meus ódios, aí está realmente o inimigo. É por isso que ouvimos a irmã Leonor muitas vezes dizer nas suas preces, Senhor, livra-me de mim, porque eu sou o meu pior inimigo.
pessoas negativas, diz o Dr. Varela, não veem soluções, só aumentam os problemas. Preferem a lamentação, o murmúrio, o pessimismo. E nós somos aquilo que pensamos. Vejam lá onde é que andamos metidos, no meio daquela lama toda. O pensamento negativo gera energia negativa que se transforma mais tarde em doença. Manifestamos, pois, o corpo e a alma doentes porque somos portadores intrínsecos das causas que estão lá para trás. Os erros, os enganos, as tolices na nossa caminhada, nesta e noutras vidas. No entanto, é o suceder das várias reencarnações que nos oferece a cura. Estamos a desperdiçar uma oportunidade de nos curarmos pelo expurgo das cargas tóxicas que armazenamos. Pode parecer um contrassenso, mas adoecemos porque precisamos nos curar. É com a doença que vamos aprender a curar-nos. Não é tomando medicamento, de certeza. Não é castigo divino isto da doença. É um processo natural de reequilíbrio do nosso espírito encarnado, libertando-se pela dor e reeducando-nos perante as leis de Deus. E no Livro dos Espíritos, quando se pergunta ao Espírito de Verdade, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E perguntou Kardec. E a resposta é inequívoca. Ele próprio escolhe o género das provas porque há de passar, porque isso é o seu livre-arbítrio. Então, nós estamos doentes, curiosamente, por dois motivos. Primeiro, porque escolhemos este tipo de vida para nos aperfeiçoarmos, e depois porque aquilo que fazemos vai nos levar a ficar doentes. Somos mesmo uns tontinhos. Está em nós a mudança, a cura, o remédio está em nós. E no Evangelho, aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, a sua parte, a sua cota de sofrimento e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Está no Evangelho. Um exemplo, como nós somos, uma pedra. O que é que uma pessoa distraída, o que é que faz? Tropeça na pedra. E o violento utiliza para atirar alguém. E o empreendedor usa para fazer casas, um muro numa construção. E o camponês utiliza para descansar. E as crianças utilizam como brinquedo. E David matou Golias com a pedra. E Miguel Ângelo transformou a mais bela escultura. Então, tudo é a mesma pedra. O que é que muda aqui? A nossa maneira de lidar com a pedra. Em todos os casos, a diferença nunca esteve na pedra, mas sim no homem. Não há pedras no nosso caminho que nós não sejamos capazes de utilizar para o nosso conhecimento. O que é que diz Fernando Pessoa? Pedras no caminho, guardo-as todas. Um dia irei construir o meu castelo. E Shakespeare diz, nunca se esqueçam que num caminho de pedras e de espinhos, lá longe, bem lá longe, ele diz, bem lá longe, está alguém a plantar flores à tua espera. Shakespeare, esse grande gênio da escritura inglesa. Portanto, é só uma passagem por meio das pedras e dos espinhos. Isto vai passar. No fundo do caminho vamos ter flores. Isto é normal. Temos que saber destas coisas e começar já. Então, o que vamos fazer para atingirmos a cura total dos nossos desequilíbrios espirituais e orgânicos, se ainda agasalhamos em nosso ser o egoísmo e o orgulho e todas as mazelas que eles trazem para nós? Como podemos curar uma úlcera, uma alergia desconfortável, uma artrite deformante do coração em descompasso, se a ira e o grito de cólera ainda ecoam na nossa alma? Como almejamos o fim da ansiedade e da depressão, se ainda temos ódio, rancor, mágoa, ciúme, inveja e pensamentos sombrios? E a imoralidade? Oh, meu Deus do céu, onde anda a imoralidade? Como pretendemos ter equilíbrio psíquico e físico se ainda vivemos em guerra com o irmão, devido ao nosso orgulho, porque pensamos que o outro é menos evoluído do que nós? Com os nossos familiares em processo de ajuste, com o nosso grupo de trabalho, no sítio onde trabalhamos. Mas Emmanuel avisa-nos como tratar. Quando a doença chegar,
Lembremo-nos que por vezes perdemos a casa da terra, a fim de aprendermos o caminho do céu, da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma e situações em que a paralisia ensina como é precioso o movimento. Que sábias palavras. E o meu querido Einstein, a vida é muito perigosa, não pelas pessoas que fazem o mal, mas por aquelas que podem fazer alguma coisa e não fazem nada. Deixam de fazer o mal. Temos de intervir na sociedade. No livro Os Sentimentos, Executando os Sentimentos, de Vanderlei de Oliveira, Hermance Dufault diz ser necessário ingerir 3 tratamentos com frequência. Um é acreditar que merecemos a felicidade. Assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com aquilo que é, com aquilo que temos, sem estacionar. Isto é o amor a si, é o seu auto-amor, autoestima. Parar de encontrar motivos externos para as suas dores, lamentar, como eu vos disse aqui há tempos, queixarmos-nos permanentemente, reclamarmos permanentemente, porque nos queixamos. Encontrar nas causas íntimas, dentro de cada um, está a cura para todos os males. Pararmos de pensar em felicidade para depois da morte, ou para pensarmos na felicidade na próxima vida. Temos de começar já a tratar da felicidade, nesta vida. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, apresentando-lhe novos valores, educando o nosso espírito. Vejam o que nós aprendemos nesta casa, nesta escola. O desenvolvimento dos valores como a paciência, a humildade, a bondade, o perdão, a tolerância, a caridade, o amor, são características de consciências despertas e de ligação com Deus. Este é o caminho da cura. A cura acontece através da incorporação dos valores que estão faltando e, portanto, ela não é passível sem uma expansão da consciência. Isto não se trata com medicamentos. O médico do futuro combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. Mas serão de pouca valia os recursos da medicina da terra e do céu, enquanto não aprendermos os caminhos para Jesus. A grande cura proposta pelo Espiritismo deve ser o cumprimento de um sério programa de iluminação interior, apoiado na prática do bem, na vivência cristã constante e na demonstração das coisas, o fazer, não é só dizer. Porque só assim é que atingimos a cura real. Não tratemos apenas os sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da doença também seja extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Diga ao seu médico que tem uma dor no peito, mas diga também que a sua dor é de tristeza, é de angústia. Será que estamos ouvindo o nosso eu interior? Pedimos solução para a depressão, no entanto não abrimos mão do nosso orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicamos auxílio para o problema da tiroide, mas não cuidamos das nossas frustrações e ressentimentos. Não levantamos a voz para expressarmos as nossas necessidades. Imploramos a cura do nódulo da mama. No entanto, insistimos em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Conte ao seu médico que tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com o seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Como é que não queremos ter azia? Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer que não está encontrado na sua vida mais doçura e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Esta é diretamente para mim, que sou diabético. Estão a ver que não aprendo quando estou a ensinar? Mencione que sofre de enxaqueca. No entanto, confesse que padece com o seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansiosa. Muitos querem curar-se, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o cancro do egoísmo.
não querem mudar de vida. Procuram a cura do cancro e recusam-se a abrir mão de uma simples mágoa. Como é que se querem curar? Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Pedem a cura dos problemas dos olhos, todavia não retiram dos olhos a venda da crítica e da maledicência. E aqui está a chave do problema, ensina-nos Gandhi, é a felicidade. É quando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós dizemos, mas principalmente aquilo que nós fazemos, estão em harmonia. Só nesse ponto é que há felicidade. Muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos, pessimistas, agressivos. Portanto, não buscam o reino de Deus em si mesmos. E por isso a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade na nossa vida. Repete Gandhi, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior, que é a felicidade na nossa vida. Jesus indicou 3 remédios de larga eficácia para as nossas doenças, que, uma vez utilizados, promoverão uma limpeza interior, capaz de restaurar a saúde. O perdão, a fé e o amor. Com estes 3 medicamentos não há doença. Precisamos, assim, vigiar e orar para estarmos próximos dos bons amigos espirituais. E vigiar para não darmos ouvidos ao nosso homem velho, para estarmos prontos a trazer o perdão, a fé e o amor para a nossa vida. O médico dos médicos, Jesus, recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Deixe brilhar a luz que há em vós, dizia-nos ele. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. A oração é, pois, o veículo por meio da qual se produz a sintonia mental com Deus, a ligação, propiciando o relaxar das tensões, estimulando as forças enfraquecidas e renovando-as, graças aos que se abrem possibilidades de recuperação da saúde. A sintonia com Deus, que é a fonte do poder, é a causa da felicidade e o fator de paz. Quem não podia faltar aqui? O nosso Chico Xavier. E ele diz-nos, de receita na mão, vamos agora iniciar a nossa cura. Mãos à obra. Que mais precisa um doente? O amor não prende, liberta. Ame, porque isso faz-lhe bem. Não espere nada em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas, o chamado amor incondicional. E ele continua, sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, é impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire nas suas decisões. Mudemos, diz-nos Emmanuel, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicamento, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Temos os remédios todos. Raramente cuidamos da saúde quando tudo vai bem. Aliás, os momentos em que tudo parece correr bem são aqueles em que nos permitimos os maiores desequilíbrios, que é principalmente quando somos jovens. É saúde por todos os lados, então enfrascamos, bebemos, é um deboche completo na nossa vida espiritual. Na juventude, por exemplo, quando dispomos de uma saúde de ferro, acabamos praticando os maiores desequilíbrios, cujas consequências virão mais tarde na meia-idade. A juventude do teu corpo é breve, utiliza para armazenar valores eternos. Se nós nos lembrássemos dos ensinamentos de Joana. Você é o remédio. Viver sem amor, sem compaixão,
ou sem outro valor espiritual, cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás de uma doença. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar de frente a frente no espelho da própria consciência e, sem culpa, descobrir o motivo pelo qual adoeceu, pelo qual precisou adoecer para despertar. Deus criou-nos para sermos felizes, cabendo a cada um de nós escolher qual o caminho a seguir. Cá está, Kardec. Estejamos certos de que a pressa é remédio, que precisamos tomar pelo menos 3 vezes por dia. Nós não tomamos esse remédio. É muito caro. É muito caro. O homem é assim, o árbitro constante da sua sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. E como nós temos tempo, fica lá a próxima vida. E cá voltamos outra vez a bater com a cabeça na parede, até aprendermos. Creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou é o seu mal. Quem se permite adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, à sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam o seu jeito saudável de viver. É como voltarmos à nossa infância. 2 físicos quânticos de renome, diz-nos Divaldo, estabeleceram que quando nós amamos, produzimos moléculas, micropartículas, que podem ser semelhantes a fotões que nos vitaliza a corrente sanguínea. O contrário, quando odiamos, quando nutrimos raiva ou mágoa, geramos micropartículas semelhantes ao eletrão e elas destroem o nosso sistema imunológico e nós adoecemos. Isto porque o eletrão oxidado produz radicais livres, que é a fonte do nosso envelhecimento. Nós não envelhecemos, oxidamo-nos. Exatamente porque os eletrões que são radicais livres, os eletrões que se transformam em radicais livres, atingem todas as células do nosso corpo e nós envelhecemos, nós oxidamo-nos. E então temos todo o tipo de doenças, provocados por esta vibração de raiva, de mágoa, de inveja, de falta de auto-amor. Mas se pudéssemos ter a consciência do quanto a nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Que desperdício de tempo nós temos muitas vezes. Tal definição, diz-nos Emmanuel, está de acordo com os ensinos dos Espíritos a respeito do tema. Para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstas, deficiências transitórias da Terra. Vivemos num mundo de expiação e provas, portanto a saúde integral não faz parte ainda da trajetória humana. Nenhum de nós pode ter uma saúde integral na Terra. Então, vamos apressar o passo para irmos para o outro lado o mais depressa possível, para termos essa saúde integral. Porque médicos e pacientes precisam aprender a perceber onde está a causa inicial do problema? Os médicos têm o papel de orientar. Se não souber a causa, irá tratar a consequência. Então temos de, nós médicos, de despertar para a cura espiritual. Pacientes são interessados porque são os principais interessados e responsáveis pela sua cura. A medicina do futuro deverá ensinar os pacientes a reconhecerem os fatores emocionais e energéticos subtis que podem predispô-los a determinados estados mórbidos. Assim, terá mais facilidade em detectar disfunções nos chakras, corpo emocional, etérico e mental. Estou a terminar. A mediunidade curadora, diz-nos Kardec na Revista Espírita, não vem suplantar a medicina e os médicos. Vem simplesmente provar que há coisas que eles não sabem e convidá-los para estudar essas coisas. Que a natureza tem recursos que eles ignoram e que o elemento espiritual que eles desconhecem não é um sonho e que, quando o levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxitos do que agora. Como eu estou agradecido a esta casa por aqui ter descoberto a parte espiritual da medicina. André Luís diz-nos, faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes
e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de lá, neste caso para o lado de cá, que ele está a falar na primeira pessoa, verás que é muito mais difícil. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, ensina-nos o Evangelho, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Tanto mal que eu fiz e que continuo a fazer nesta vida para ter este sofrimento. E para terminar, diz-nos o nosso querido irmão Divaldo, não devemos trazer para o Espiritismo o que pertence a outros ramos do conhecimento. A missão de curar compete ao médico. O Espiritismo não veio competir com a ciência médica. Não devemos pretender transformar a casa espírita no nosso consultório médico. Quer ele dizer, não devemos vir aqui buscar a cura. Apanhamos o milagre de estarmos curados e vamos embora. Isso não é correto. Isso não é verdadeiro. Isso é oportunismo. Isso é egoísmo. A casa espírita é, diz ele, continua ele, a casa espírita é a célula-mãe da nova sociedade. Uma escola que não apenas instrui, mas também educa, será uma escola e um santuário, um hospital e um lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Porque é difícil. Muito difícil. E no final, vamos ao nosso médico dos médicos, ao médico das almas, a Jesus. E esse sim, tem a solução, tem o medicamento, tem a cura para todas as nossas doenças. Muito obrigado pela vossa atenção.